Essa vacina BCG protege contra as formas graves da tuberculose, uma doença que é contagiosa, provocada por bactéria que atinge principalmente os pulmões. E que, se não tratada e tratada direitinho mesmo, pode provocar sérios problemas respiratórios. Provoca emagrecimento muito grande, uma fraqueza e pode levar até a morte. A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa pelo ar. Por isso é tão difícil o controle, né? Por meio de tosse, um espirro, falar perto de outra pessoa. É importantíssima a vacina BCG, que é o único tipo de imunização contra essa doença e deve ser tomada em dose única, preferencialmente nas 12 primeiras horas após o nascimento. No entanto, crianças de até 4 anos que não tomaram devem tomar a vacina. Até 4 anos, tá? Você vacinou seu filho? Deu a BCG? Ela é muito importante. Aliás, não é ela só, né, doutor Guilherme Abreu, como todas as outras vacinas. Todas as vacinas sempre. Todas. Só que a gente tem chamado a atenção disso na participação do doutor Guilherme de Abreu Silveira, que é pediatra e que responde aqui as perguntas do nosso público. Época de consultório cheio, não? Bastante. Agora, principalmente, Azite, né? Inverno é bronquite, sinusite, rinite, gripe, é fogo. Vamos ver as perguntas do nosso público hoje para o doutor Guilherme. Pode colocar? Dá tempo ainda, eu acho, de você mandar a tua pergunta, mas tem que ser rápida, senão não dá mais. 12-9973-2622, você manda por WhatsApp, tá? Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Meu bebê tem 9 meses e ele não se alimenta de comida e fruta, só quer leite materno. O que devo fazer? Ela é de Senador Canedo, essa cidade eu acho que nunca tinha participado aqui, de Goiás, mas que Goiás dá uma boa audiência, dá um beijo para todo o pessoal aí de Goiás. É a Meire. Meire, primeiro que ela já tem uma filhinha ali, parece, né? É, maior, então né? Já sabe como é que é a rotina de cuidar de criança em casa. Nenê de 9 meses não pode só ser amamentado, porque o leite materno, apesar de ser muito bom para as crianças, ele passa a ser insuficiente como alimento exclusivo a partir do 6º mês. Então, realmente, precisa começar a dar outras fontes de alimento para esse bebê. Alguns bebês tendem a ter um pouquinho mais de dificuldade para tirar o leite materno, mas é na base da insistência mesmo, do trabalho paciencioso, setando os horários ali, deixando os horários bem fixados, principalmente de almoço e no final do dia, né, o que seria um jantar. E não dá o peito, não dá o peito que ele vai... Porque, ó, morrer de fome, eles são muito espertos, não morrem não. Não, ainda mais olhando para um prato de comida. É verdade. Então, para ela insistir, ele não pode, senão... Não é bom, né? Exatamente. Ficar só com o leite. É que às vezes a gente tem dó de filho, A gente tem né? dó. Não quer a papinha, você vai lá e oferece o peito. Aí ele já sabe, porque criança é esperta, não, doutor? Só falta nascer com dente falando. Eles sabem como apelar para as nossas emoções. Meu né? Deus, é impressionante como criança é esperta desde que nasce. Se você não der, aí tudo bem. Agora, se você der, ele vai sacar. Ah, se eu não pegar outra coisa, ela vem com o peito. É o que eu quero. A Fabiana Schmidt. Olá, Fabiana. Que família linda tua aí, ó. Boa tarde, Claudete. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Gostaria de saber sobre refluxo. Tenho uma bebê de 2 meses e ela regurgita bastante. Já foi em 2 pediatras, mas fizeram observações controversas. Ela ficou na dúvida, lógico. Ela queria saber o mais adequado e ela é de uma cidade igualmente, a família dela linda, que é Londrina, lá no Paraná. Beijo, pessoal aí de Londrina. Bom, Fabiana, eu acho que você é o desempate ali, então. Se os dois cada um deu uma opinião diferente, você é o desempate. Fabiana, o refluxo nessa faixa etária, ele realmente é muito comum. E é um tipo de refluxo que a gente chama de refluxo fisiológico. O fisiológico é uma palavrinha médica para dizer que é normal. Faz parte do desenvolvimento da criança regurgitar um pouquinho nessa faixa etária. E vê que ela tem ali também, acho que é um filhinho, né? É um que filhinho. tá com ela barriguda. Às vezes um não tem e o outro filho pode ter? O outro tem, exatamente. Tá. Pode acontecer isso sim. E aí, o principal diferenciador para saber se esse refluxo, mesmo com 2 meses, é um refluxo fisiológico, como eu expliquei, ou um refluxo doença, né, que seria a doença do refluxo gastroesofágico, que também pode dar nessa faixa etária, são os sintomas do nenê. Então, se o nenê fica irritado quando regurgita, se ele joga o corpo para trás na tentativa de esticar o esôfago e bloquear esse refluxo, e principalmente o ganho de peso, né? O nenê que tem a doença do refluxo não ganha peso adequadamente, então ele vai começar a perder velocidade naquela curvinha que os pediatras montam nas consultas. Agora, se o nenê está crescendo direitinho e nem liga para o refluxo dele, ou o refluxo acontece e o nenê continua muito bem, obrigado,
provavelmente nós estamos diante de um refluxo fisiológico, normal, e vai melhorar por volta dos 3, 4 meses de vida. Ei, mais 2 meses. Paciência, amor, tá, Fabiana? Bom, vamos à próxima pergunta, então. É a Eliane, né? Boa tarde. Opa! Boa tarde, Santa Receita! Olha, hoje todo mundo cumprimentando a gente, vai ficar todo mundo cansado aqui. Meu filho tem 1 ano e não apareceu a cicatriz da vacina BCG. Vai ser preciso tomar de novo? Ela é de Paulo Afonso, na Bahia. Eliane, essa recomendação ela mudou, então talvez você tenha uma informação, digamos, antiga de algum outro filho, outra experiência que você possa ter vivido com relação a isso e está preocupada por essa razão. A vacina de BCG é aquela que forma a cicatriz, né? Ela é dada no braço esquerdo, diferente da vacina do braço direito. Tem aqui a marca. E fica a marquinha. Ficava. Antigamente, quando a criança não manifestava a reação a ponto de formar essa cicatriz, era recomendada a revacinação por volta de 4 a 6 meses de vida. Essa recomendação caiu, então não é mais necessária a revacinação, mesmo se a criança não tiver a cicatriz. Então, se não tiver, melhor, viu? Porque ela acompanha a gente daquele instante pro resto da vida. Vamos à próxima. Fica sossegada, tá bom, Eliane? Aqui é a Vilma. Doutor, tenho uma bebê de 6 meses, voltei de licença maternidade há menos de 1 mês e a minha bebê apresentou febre, foi detectada infecção urinária. Gostaria de que o doutor falasse a respeito de infecção urinária em bebês. Pode ser baixa imunidade por estar longe de mim? Obrigada. Ela é de Curitiba, Paraná. Beijão aí aos paranaenses e a você, viu, Vilma? Vilma, olha como as mães são sentidas com relação a essa história de voltar para o trabalho, né? Ela está sentindo mais que a bebê, né? Está sentindo mais que a bebê. Vilma, provavelmente não tem nada a ver com relação à fragilidade do sistema imunológico, né? A infecção de urina, infelizmente, é relativamente comum em crianças, principalmente menininhas, né? Que é o caso aqui, que ela diz que tem uma bebê, né? E esse diagnóstico pode ser simplesmente eventual, ou seja, fez o diagnóstico uma vez na vida e vai passar muito, muito tempo antes dela ter uma outra infecção. O ponto que valeria a pena dar um destaque é que muitas infecções de urina que são diagnosticadas principalmente em pronto-socorro, na realidade não são infecções instaladas. Porque vem com uma alteraçãozinha de exame de urina, né, um exame que a gente chama de urina rotina, ou urina tipo 1, e esse é um exame com uma qualidade técnica muito ruim, principalmente para criança que usa fralda. Então, às vezes, o exame vem alterado por conta da fralda ou por conta da técnica que foi feita de um modo errado e surge um diagnóstico errôneo de infecção urinária. Então, se ela, nessa faixa etária, pode acontecer febre, e que a gente chama de febre sem sinais localizatórios. O nome é complicado, mas é muito simples de entender. É uma febre que a gente não consegue explicar a origem. E faz parte da rotina de muitos hospitais e pronto-socorros fazer o exame de urina para triagem, justamente porque ele é muito comum. Mas vem uma alteração discreta ali, uma alteração pequena, e o médico tende a dizer que é uma infecção urinária para resolver o problema, mas na realidade não é. Tá bom. Então, mas não é por isso, não é por estar longe de você. Agora, você, minha querida, deve estar sofrendo, que é muito duro deixar a criança para voltar a trabalhar. Nossa, a mãe já se sente a pior pessoa do mundo, culpada, madrasta, né? Aí a Marta, a Marta que já colocou uma foto linda aí pra gente, né, doutor? Que moça bonita. É bonita mesmo. Boa tarde, minha filha tem 2 anos e é muito linda, Marta, e 4 meses. Pesa 11 quilos. Ela está abaixo do peso? Me parece linda, tua filha. Tá abaixo? Marta, pensando aqui na minha cabeça, eu não estou com a curva na mão, mas 11 quilos para 2 anos e meio praticamente, realmente é um pouquinho abaixo da curva, um pouquinho abaixo da média. Ela deve ser a menorzinha na escola e motivou uma preocupação aí da Marta. Na realidade, Marta, mais importante do que um peso, assim, isoladamente aferido e contado por você aqui pra gente, mais importante do que isso é a curva de crescimento. Então, se a sua filha mantém sempre o mesmo ritmo de crescimento e esse ritmo de crescimento está dentro do esperado, mesmo que ela seja a menorzinha da turma, mas está mantendo um ritmo de crescimento adequado, provavelmente não tem problema nenhum. É simplesmente o que a gente chama de potencial genético. É o que vai dizer a estatura final dessa criança no futuro. Agora, se ela vinha mantendo uma curva de crescimento num percentil mais alto e agora está estabilizada no ganho de peso e está chegando mais próximo do finzinho da curva, é um motivo de alarme. Então, nós precisamos investigar uma criança como essa para ver se ela tem alguma coisa que está bloqueando o desenvolvimento dela. O que você sugere?
Tem que ver a curva como um todo, Conversar com o médico, conversar com o pedir médico para ele ver dela, essa curva. retomar os pesos e as medidas anteriores, jogar na curva, se é que o pediatra dela já não está fazendo isso, e ver na curva, se ela tiver uma desaceleração do crescimento, então ela está crescendo num determinado percentil. Cada linha daquela do gráfico a gente chama de percentil. E se a criança está mantendo num certo percentil e agora, com 2 anos e pouco, ela caiu no percentil, precisa de investigação. Tá. Agora, a mãe fica preocupada, lógico, porque sempre olha uma coisa natural para a criança da vizinha ou na escolinha e compara tal, né? Agora, tem mãe também que não leva, a criança tudo bem, levava no comecinho, mas com 2 anos e 4 meses, deixou de levar ao pediatra. Qual a sua recomendação? Que volte. Não, então, mas a sua recomendação geral, assim, tem que levar, tem que continuar levando, tem que levar. Mesmo que aparentemente esteja tudo bem, até que idade direto, assim, de quanto tempo a consulta? Na verdade, as recomendações são feitas baseadas nas sociedades de pediatria brasileira, americana, europeia e na própria Organização Mundial da Saúde. A criança tem que ser levada no mínimo 7 vezes ao pediatra no primeiro ano de vida e depois manter uma certa regularidade que varia de 4 a 6 meses para essas crianças de primeira infância, dependendo da situação clínica da criança. Então, por exemplo, pais de primeira viagem, se a criança tem algum problema crônico, mesmo que seja um problema simples, como uma rinite alérgica, alguma coisa do gênero, vale a pena frequentar um pouquinho mais o consultório do pediatra. O que as mães acham é que criança doente precisa ver médico. E, na realidade, o pediatra é o contrário, né? Criança saudável precisa ir ao pediatra. Para não ficar doente. Para não ficar doente. E para ser jogada nas curvas de crescimento, para criar vínculo com o profissional. Né? Então, porque é um ser em desenvolvimento, né? Exatamente. E a gente nunca sabe como está acontecendo. E quando há esse vínculo do pediatra com a criança, é muito mais fácil de conduzir a pediatria dessa criança, de fazer o exame físico, de conduzir a família como um todo, de ganhar a confiança da família. Certo, doutora. Estamos com o horário mais reduzido agora, vou ter que encerrar lamentavelmente. Eu também, sinceramente, também sinto muito. Doutor Guilherme de Abreu Silveira, que é pediatra, quinzenalmente ele está em nosso programa. No Instagram, vocês podem encontrá-lo no @Guilherme Pediatra, faça perguntas lá. Ele demora um pouco porque é médico, né, para responder, mas você vai encontrar já algumas coisas, alguns artigos, que é bem legal, assim, tá? Mais fácil para você identificar algum problema do teu filho, talvez. E o telefone dele, lá em São Paulo, é 11 5102 2013. 11 5102 2013, tá bom? Doutor Guilherme, muito obrigado pela participação. Obrigado. Se eu tivesse um neto, coisa que eu não tenho ainda, eu ia pedir para ser levado no doutor Guilherme, né? Que ele passa tanta segurança pra gente, assim. Eu gosto de médico assim. Um beijo, doutor. Beijo. Obrigada por ter vindo. Tá muito elegante aí. Obrigado. Lencinho do lado. Olha, inverno, né, gente? E chegando e a elegância pinta em todo quanto é canto.